No 16º vídeo aprenderemos sobre as propriedades. Elas são usadas para armazenar informações sobre a entidade ou vínculo. Selecionar o tipo correto de propriedade para armazenar informações é essencial para a visualização e a análise. Agora a gente vai falar sobre propriedades. As propriedades são aquilo que estão associados a uma entidade ou a um vínculo. Então, eu vou aqui montar rapidamente um pequeno diagrama para nós entendermos a questão das propriedades. Em cada um desses elementos, a gente pode navegar apertando o botão direito do mouse e indo à função editar propriedades do item. A gente está falando aqui de um item específico. A primeira propriedade que tem, e talvez a mais importante, principalmente quando a gente está falando de entidades, em vínculos não tanto, mas em caso de entidades, é a etiqueta e a identidade. A etiqueta é aquilo que vem escrito aqui. Tá? É o que aparece na representação do diagrama como sendo o nome daquela entidade ou daquele vínculo. Essa etiqueta não necessariamente representa a identidade. A identidade, o que é? A identidade é um identificador exclusivo. Eu não posso ter duas entidades com o mesmo identificador. É como se fosse um RG. Eu não posso ter duas pessoas com o mesmo RG. Portanto, a identidade a gente pode colocar aqui como sendo o RG 1234. E esta representação dessa entidade, ela passa a ter escrito 1234. Mas pode ser que eu não queira, como analista, que o RG apareça no diagrama. Eu posso querer que apareça o nome da pessoa. Portanto, a etiqueta, que é só uma representação visual, ela pode ser diferente daquilo que foi atribuído como identidade. Por exemplo, a pessoa, a entidade 1234, ela tem o nome de Maria da Silva. Ok? E aqui a gente tem esta representação de identidade. Como eu disse anteriormente, se a gente for na outra entidade que a gente tem neste diagrama e tentar colocar 1, 2, 3, 4 como identidade, você vê que aqui fica vermelho. O diagrama não permite. Por quê? Porque eu só posso ter uma representação de um objeto real. Eu não posso ter duas representações do mesmo objeto. Então, a identidade ela é exclusiva. Nesse caso, eu vou criar essa identidade como 1, 2, 3, 5. E aí ela passa a ser diferente da identidade do primeiro objeto que a gente tinha aqui. Agora, eu posso também querer, neste segundo caso, que a etiqueta represente, tenha uma representação visual diferente da identidade. E nesse caso, eu tenho, por exemplo, a permissão de ser Maria da Silva. Não há exclusão para isso. Na vida real, eu posso ter homônimos. Então, eu posso ter uma identidade diferente para pessoas com o mesmo nome. Então, isso aqui é perfeitamente possível na vida real. Isso também pode levar, num caso de uma investigação, a uma conclusão de que a Maria da Silva usa dois RGs diferentes. Ela, apesar de ser a mesma pessoa, ela usa dois RGs diferentes, duas identidades diferentes. Isso é uma coisa que a investigação vai concluir e pode ser que em algum momento isso seja unificado no diagrama. O vínculo, ele já não tem a questão da identidade, apesar da gente ter na propriedade do item etiqueta e identidade, ele só acontece de ter identidade quando esse diagrama está conectado a um banco de dados. Isso é outro curso. Pode ser uma conexão com o Analyze, pode ser com o Enterprise Insight Analysis, pode ser com o iBase, enfim, tem outros bancos de dados de entidade, vínculos e propriedades, bancos de dados especializados em relacionamentos, que vão criar sim uma identidade
para um vínculo, mas não é o nosso caso. Aqui no nosso treinamento, a gente está falando sobre Analyst Notebook e o Analyst Notebook não vinculado a um banco de dados. Ou seja, as informações cruas aqui são as que estão no diagrama. Nesse caso, eu não tenho representação de identidade, somente de etiqueta. E eu posso ter mais de uma etiqueta com a mesma informação. Então aqui eu relaciono as duas com mesmo RG, com mesmo nome, ou melhor, homônimos, homônimas, e eu posso ter mais um vínculo aqui com a mesma etiqueta, homônimas. Perfeito, temos aqui dois vínculos diferentes para a mesma, duas representações iguais para dois vínculos diferentes. Não esqueça de assinar o canal, além de curtir e compartilhar este vídeo.